Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este terceiro dia de leitura do Quinto Compromisso, capítulo 3. História. O primeiro acordo. Seja impecável com suas palavras. Por milhares de anos, os seres humanos tentaram compreender o universo, a natureza e principalmente a natureza humana. É maravilhoso ver os seres humanos em ação em todo o mundo, em todos os lugares e em todas as diferentes culturas que existem neste belo planeta Terra. Os seres humanos se esforçam muito para entender, mas durante esse processo também fazemos muitas suposições. Como artistas que somos, distorcemos a verdade e criamos teorias surpreendentes, criamos filosofias inteiras, as religiões mais incríveis. Criamos histórias e superstições sobre tudo, inclusive sobre nós mesmos. E este é exatamente o ponto principal. Nós os criamos. Os seres humanos nascem com o poder da criação. Por isso estamos constantemente criando histórias com as palavras que aprendemos. Todos nós usamos a palavra para formar nossas opiniões, para expressar nosso ponto de vista. Inúmeros eventos estão acontecendo ao nosso redor e, usando nossa atenção, temos a capacidade de reunir todos esses eventos em uma história. Criamos a história das nossas próprias vidas, a história da nossa família, a história da nossa comunidade, a história do nosso país, a história da humanidade, a história do mundo inteiro. Cada um de nós tem uma história que compartilhamos, uma mensagem que damos a nós mesmos e que transmitimos a tudo e a todos ao nosso redor. Você foi programado para entregar uma mensagem e a criação dessa mensagem é a sua arte. Qual é a mensagem? Você, vida. Com essa mensagem, você cria principalmente sua história e, em seguida, a história sobre tudo o que percebe. Você cria uma realidade virtual inteira em sua mente e vive essa realidade. Quando você pensa, você o faz em sua língua. Você repete em sua cabeça todos os símbolos que significam algo para você. Você está brindando de si mesmo uma mensagem. Essa mensagem é a verdadeira, é a verdade para você, porque você acredita que é a verdade. Sua história é baseada em tudo o que você sabe sobre si mesmo. E quando digo isso, estou falando com você. Conhecimento, o que você pensa que é, não para vocês, ser humano, o que são. Você pode ver, como você pode ver, eu faço uma distinção entre você e por que entre você e o seu eu. Porque um dos dois é real e o outro não. Você, o ser humano físico, você é real. Você é a verdade, você, conhecimento, não é real. Você é virtual. Você só existe por causa dos acordos que fez consigo mesmo e com os seres humanos ao seu redor. Você, conhecimento, vem dos símbolos que ouve na sua cabeça.
de todas as opiniões das pessoas que você ama, das pessoas que você não ama, das pessoas que você conhece e, acima de tudo, das pessoas que você nunca encontrou. Quem está falando na sua cabeça? Você assume que é você. Mas, se você é quem está falando, então quem está ouvindo? Você, conhecimento, é aquele que fala em sua cabeça e lhe diz o que você é. Você, o ser humano, você está ouvindo. Mas o ser humano, você existia muito antes de ter o conhecimento. Mas você, vamos lá. Você, conhecimento, é aquele que fala em sua cabeça e lhe diz o que você é. Você, o ser humano, você está ouvindo. Mas o eu, o humano, você existia muito antes de ter o conhecimento. Você existia muito antes de entender todos aqueles símbolos, antes de aprender a falar. E assim como antes de qualquer menino ou menina aprender a falar, você era completamente autêntico. Você não fugiu, você não fingiu ser o que não é. Mesmo sem saber, você confiava totalmente em si mesmo. Você se amou totalmente. Antes de adquirir o conhecimento, você era totalmente livre para ser o que realmente é, porque as opiniões e histórias de outros seres humanos ainda não estavam em sua cabeça. Sua mente é cheia de conhecimento, mas como você está usando esse conhecimento? Como você está usando a palavra quando você tem que se descrever? Quando você se olha no espelho, você gosta do que vê ou julga seu corpo e usa todos esses símbolos para contar mentiras a si mesmo? Isso é sério. Você é realmente muito baixo ou muito alto, muito gordo ou muito magro? Isso é sério. Você não é bonito? Isso é sério. Você não é perfeito do jeito que é? Você é capaz de perceber todos os julgamentos que tem sobre si mesmo? Todo julgamento é apenas uma opinião, é apenas um ponto de vista. E esse ponto de vista não existia quando você nasceu. Tudo que você pensa sobre si mesmo, tudo que você acredita sobre você, você pensa e acredita porque aprendeu. Você aprendeu as opiniões de mamãe, papai, seus irmãos e da sociedade. Eles lhe enviaram todas essas imagens de como um corpo deveria ser. Expressou todas essas opiniões sobre como você é, sobre como você não é, sobre a maneira como você deve ser. Uma mensagem foi entregue a você e você concordou com ela. E agora, há muitas coisas que você pensa sobre como você é, mas elas são a verdade? Como você pode ver, o problema não é realmente o conhecimento. O problema é acreditar em uma distorção de conhecimento. É o que chamamos de mentira. Qual é a verdade e qual é a mentira? O que é real e o que é virtual? Você vê a diferença ou acredita que a voz em sua cabeça toda vez que fala e distorce a verdade enquanto lhe assegura que as coisas são realmente como você pensa que são?
Isso é sério, verdade que você não é um bom ser humano e que nunca será bom o suficiente? Isso é verdade que você não é um bom ser humano e que nunca será bom o suficiente? Isso é você, isso é, você realmente não merece ser feliz? Isso é, você realmente não é digno de amor? Você se lembra quando uma árvore deixou de ser apenas uma árvore? Uma vez que você aprendeu uma língua, você interpreta a árvore e julga a árvore de acordo com todas as coisas que você sabe. É então que a árvore se torna uma bela árvore, uma árvore feia, uma árvore alarmante, uma árvore maravilhosa. Bem, você faz o mesmo consigo mesmo. Você se interpreta. Você se julga de acordo com todas as coisas que você conhece. É então que você se torna um ser humano bom, um ser humano ruim, um ser humano culpado, um ser humano louco, um ser humano poderoso, um ser humano fraco, um ser humano bonito. Ser um ser humano feio, você é o que pensa que é. Então a primeira pergunta é: o que você pensa que é? Se você usar sua consciência, verá tudo o que acredita. É assim que você vive sua vida. Sua vida é totalmente dominada pelo sistema de crenças que você aprendeu. Quaisquer que sejam suas crenças, estão criando a história que você está vivenciando. Tudo o que você acredita está criando as emoções que você está vivenciando. E talvez você realmente queira acreditar nisso. O que você acredita, mas essa imagem é completamente falsa. Você não está na sua verdade. O verdadeiro você é único, está além de qualquer coisa que você conheça, porque o verdadeiro você é a verdade. Você, o ser humano, é a verdade. Sua presença física é real. O que você acredita sobre si mesmo, não é real e não é importante, a menos que você queira criar uma história melhor para si mesmo. Verdade ou ficção, em qualquer caso, a história que você está criando é uma obra de arte. É uma história maravilhosa, uma bela história. Mas é apenas uma história e chega tão perto da verdade quanto o uso de símbolos permite. Você é um artista e, como tal, não há maneira certa ou errada de criar sua arte. Há apenas beleza ou não há. Há felicidade ou não. Se você acredita que é um artista, então tudo se torna possível novamente. As palavras são seu pincel e sua vida é a tela. Você pode pintar o que quiser. Você pode até copiar o trabalho de outro artista. Mas o que você expressa com um pincel é a forma como você se vê, a forma como você vê toda a realidade. O que você pinta é a sua vida, e o que você parece vai depender de como você usa a palavra. Quando você entender isso, talvez você comece a entender que a palavra é uma ferramenta poderosa para a criação. Quando você aprender a usar essa ferramenta de forma consciente, poderá fazer história com palavras. Que história? A história da sua vida, é claro. O primeiro contrato.
impecável com suas palavras. Isso nos leva ao primeiro e mais importante dos quatro acordos. Seja impecável com suas palavras. A palavra constitui seu poder de criação, e esse poder pode ser usado em mais de uma direção. Uma direção é a impecabilidade, onde a palavra gera uma bela história. Seu paraíso pessoal no mundo. A outra direção é o mau uso da palavra, que destrói tudo ao seu redor e cria um inferno pessoal. A palavra, como símbolo, tem a magia e o poder de criação, pois pode reproduzir uma imagem, uma ideia, um sentimento ou uma história inteira em sua imaginação. Apenas ouvindo a palavra, uma imagem inteira pode ser reproduzida em sua mente. Apenas ouvindo a palavra cavalo, uma imagem inteira pode ser reproduzida em sua mente. Esse é o poder de um símbolo, mas ainda pode ser muito perigoso, ainda pode ser muito mais poderoso do que isso. Apenas dizendo duas palavras, o padrinho, um filme inteiro pode aparecer em sua mente. Esta é a sua magia, o seu poder de criação, e começa com a palavra. Talvez você possa entender o que a Bíblia nos diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Segundo muitas religiões, no início não havia nada, e a primeira coisa que Deus criou foi o mensageiro, o anjo que entrega uma mensagem. Talvez você entenda a necessidade de algo que possa transmitir informações de um lugar para o outro. Claro, de lugar nenhum para lugar nenhum parece um pouco complicado, mas ao mesmo tempo é muito simples. No princípio, Deus criou a palavra e a palavra é um mensageiro. Portanto, se Deus criou a palavra para entregar uma mensagem, e se a palavra é um mensageiro, então é isso que você é, um mensageiro, um anjo. A palavra existe graças a uma força que chamamos vida. Tente qualquer. A palavra existe graças a uma força que chamamos vida. Palavra é a força, é a intenção, é a razão pela qual nossa intenção se manifesta através da palavra, independentemente da língua que falamos. A palavra é a extrema importância na criação. A palavra é de extrema importância na criação de todas as coisas, pois o mensageiro começa a entregar mensagens e toda a criação aparece do nada. Você se lembra quando Deus e Adão andaram e conversaram juntos? Deus cria a realidade e nós recriamos a realidade com palavras. A realidade virtual que criamos é um reflexo da realidade. É a nossa interpretação da realidade através do uso da palavra. Nada pode existir sem a palavra, porque a palavra é o que usamos para criar tudo o que conhecemos. Se você notar, estou mudando todos os símbolos de propósito.
para que você possa ver que as diferentes expressões significam exatamente a mesma coisa. Os símbolos podem mudar, mas o significado é o mesmo em todas as diferentes tradições que existem em todo o mundo. Se você ouvir a tentativa que é atrás dos símbolos, você entenderá o que estou tentando expressar. A impecabilidade da palavra é tão importante porque a palavra é sua, o mensageiro. A palavra é a mensagem que você transmite, não só para todos os outros e para tudo ao seu redor, mas também a mensagem que você transmite para si mesmo. Você está contando uma história para si mesmo, mas é a verdade? Se você usar a palavra para criar uma história em que você se julga e se rejeita, então você está usando a palavra contra si mesmo e não está sendo impecável. Quando você é impecável, você não diz a si mesmo: estou velho, sou feio, sou gordo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu nunca vou conseguir nada na vida. Você não usará seu conhecimento contra si mesmo, o que significa que sua voz de conhecimento não usará a palavra para julgá-lo, condená-lo e puni-lo. Sua mente é tão poderosa que percebe a história que você mesmo cria. Se você cria julgando a si mesmo, cria um conflito interno que não passa de um pesadelo. Sua felicidade depende de você e de como você usa a palavra. Se você ficar com raiva e usar a palavra para enviar veneno emocional para outra pessoa, parecerá que você está usando a palavra contra essa pessoa. Mas o que você está realmente fazendo é usar a palavra contra você mesmo. Essa ação gerará uma reação semelhante e a pessoa agirá entrando entrando contra você. Se você insultar alguém, essa pessoa pode até machucá-lo em troca. Se você usar a palavra para criar um conflito no qual seu corpo possa ser prejudicado, obviamente, você está usando contra si mesmo. Seja impecável com suas palavras. Realmente significa nunca usar o poder das palavras contra você mesmo. Quando você é impecável com as palavras, você nunca se trai. Você nunca usa palavras para fofocar sobre si mesmo ou para espalhar veneno emocional fofocando sobre outras pessoas. A fofoca é a principal forma de comunicação da sociedade e aprendemos a fofocar de comum acordo. Quando crianças, ouvimos os adultos ao nosso redor fofocar sobre si mesmos e dar suas opiniões sobre outras pessoas, incluindo pessoas que eles nem conhecem. Mas agora você está ciente de que nossas opiniões não são a verdade, são simplesmente um ponto de vista. Lembre-se, você é o criador da sua própria história de vida. Se você usar a palavra perfeitamente, imagine a história que você vai criar para si mesmo. Você usará a palavra na direção da verdade e do amor por si mesmo. Você usará a palavra para expressar a verdade em cada pensamento, em cada ação, em cada palavra que usar para se descrever e descrever sua própria história de vida. E qual será o resultado? Uma vida extraordinariamente bela. Em outras palavras, você será feliz. Como você pode ver, a impecabilidade das palavras
tem uma influência muito maior do que parece. A palavra é pura magia. E quando você faz o primeiro acordo, a magia simplesmente acontece em sua vida. Suas intenções e desejos se manifestam facilmente, porque não há resistência, não há medo, só existe amor. Você está em paz e cria uma vida de liberdade e satisfação em todos os aspectos. Este único acordo será suficiente para transformar completamente sua vida e transformá-la em seu paraíso pessoal. Esteja sempre ciente de como você usa a palavra e seja impecável com as palavras. Ficamos por aqui neste capítulo 3, maravilhoso. Se você está chegando agora aqui nesta playlist, neste canal e nos acompanhou até o final, aproveite e já se inscreva, deixe o seu like e responda: o que essa leitura tocou em você? Ela modificou algo? Mexeu com o seu eu? Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.